nesse versículo? Primeiro ele coloca como confiar. Confia no Senhor de todo o teu coração. Poderia o autor ter ficado somente dizendo assim: confia no Senhor. Mas ele coloca de todo o coração. Por que será, hein? Porque às vezes nós estamos sinceramente diante de Deus, louvando a Deus, servindo ao Senhor. Mas às vezes a gente está entregando de todo o coração essa confiança nele. Essa confiança, ela independe de títulos, independe do que a gente faz na igreja, independe do nível de conhecimento intelectual bíblico ou de títulos, não é verdade? E ele diz, de todo o teu coração. Então flui aqui, dá a entender, não é? Que é diante do conhecimento e diante de tudo que eu já ouvi, diante de eu colocar essa confiança em Deus, em relação a tudo que eu sei, conheço e vivo. Não te estribes no teu próprio entendimento. A gente tem uma vontade, mas existe uma confiança em Deus. E ela pode divergir por conta da forma como está o nosso coração de confiar em Deus. Parece uma coisa que não tem muito a ver, mas o versículo diz. E ele diz, não te estribes. Quando ele diz, não te estribes no teu próprio entendimento. É porque há a possibilidade da gente andar por esse entendimento. Na Bíblia não ensina como é que a gente cozinha o arroz, né? Ou faz o café. Não ensina como é que eu devo me colocar saindo de casa, indo, sei lá, para o supermercado. Eu coloquei algo bem natural aqui, não é? Porque é uma forma que a gente tem o entendimento, somos sãos, entendendo o que é que se deve fazer. Só que quando se trata, porque a gente tem confiança em algo, em um conhecimento, entendendo. E ele diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. Quais são os caminhos que a gente segue na nossa vida? O que a gente poderia pensar sobre o que seriam os caminhos que a gente toma na vida? Sei lá, filhos, não é? O cônjuge, os colegas da faculdade, do trabalho, a própria faculdade. São caminhos? Tá. E ele diz que, diante de tudo isso, eu devo confiar no Senhor e seguir as instruções dEle. Em todos esses aspectos. Amém? Vou ler aqui algo que eu anotei. O desafio não é apenas ouvir a voz de Deus. O desafio é permanecer firmes naquilo que Deus falou, mesmo quando as emoções tentam nos conduzir para outro caminho. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero colocar. Nem tudo que parece certo vem da direção de Deus. Porque às vezes a gente, lembra que eu falei, Deus ia até a palavra sinceramente? Ou então às vezes a gente está até fazendo uma coisa certa, mas não é a direção de Deus. Não é? Eu acredito que a direção de Deus está tudo relacionado aos relacionamentos, ao ambiente que você está, àquilo que você está fazendo. Nada disso tem que ficar fora da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus na nossa vida é para ser o centro. Se Ele diz, confia em mim, eu tenho um caminho, eu vou te dar a direção, é porque tem um propósito. Não tem esse negócio de dizer, eu estou na igreja, eu faço faculdade, eu tenho um trabalho e tenho os meus filhos, tudo está no centro da vontade de Deus. Mas se tiver um ponto, queridos, que estiver fora da vontade de Deus, você está fora da vontade de Deus. Na palavra de Deus, ela é preto no branco, eu já percebi isso. Não existe meio termos para ser crente. Ou você é, ou não é. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente abre mão, ou não abre mão. Ou a gente é, que hoje tem muita gente simpatizante do Evangelho. Muitas pessoas dizendo, eu congrego em casa. Muitas pessoas tentando me convencer. E quando eu digo que é muitas, é porque são muitas, não foi exagero.
Ela dizia, não, eu não congrego, eu não preciso congregar. Eu disse, olha, aí é a sua opinião. É uma vontade, Deus jamais vai arrancar isso de você. Mas existe um princípio. E aí pontua o princípio, né? Eu digo, essa daí, eu disse, quem sou eu para te convencer do contrário? Mas o princípio, ele já foi estabelecido. E aí, enfim, as direções de Deus, elas traz segurança para a gente. E a propósito, e a graça, e a favor diante de Deus em relação aos homens. Se a gente sai, querido, dessa direção, já era. E para você retomar a rota novamente, é delicado. Porque uma coisa que eu entendi é que há consequências nas escolhas que a gente faz e na desobediência também. Então, segundo ponto aqui. Deus fala, mas as emoções fazem barulho. Não é que elas podem fazer barulho, a emoção, ela faz um barulho. E aquele barulho, ele tem uma importância naquele momento que a gente está vivendo. Tem um significado, não é? Só que não é, se a gente não tiver cuidado, algumas coisas a gente pode se deparar em relação ao medo, em relação ao que é que fulano ou cicrano vai pensar de mim se eu não tomar essa decisão, sabe? E tomar esse curso por conta das emoções. Só que não é uma justificativa para sair da vontade de Deus. Não foi porque eu ouvi fulano. Não foi porque se eu não fosse, ia acontecer diferente, eu ia ter um prejuízo. Mas se há uma direção, queridos, e um fluir, aquilo ali não vai ser perda. Porque como é que vai ser perda se a gente vai estar obedecendo a uma instrução? Não é verdade? Enquanto eu pensava, gente, sobre isso, eu quero trazer aqui para vocês, como eu queria mais tempo para trazer detalhes, porque eu aprendi muito. Eu poderia dizer assim, uma forma de como você não deixar de ouvir as direções de Deus e a forma de como você também pode entender como ser guiado pelo Espírito. Não é? Então, assim, em 2018, desde 2015 até 2018, eu passei por crises seríssimas no casamento que eu tinha. E quando chegou em 2018, quando chegou em 2018, estava bem mais delicado a situação, né, entre a gente. E eu já tinha a Ketley, ela era bebê, 2018, já era bebê, ela nasceu em 2017, né? E aí, quem conhece bem, né, todo esse contexto é o pastor Gideão e a Fatinha, né? E, enfim, essa pessoa, né, chegou para mim e disse, olha, Deus falou comigo e a gente vai precisar ir embora para Iguatu. Aí eu disse, Deus falou contigo isso? Ele disse, sim, Deus falou comigo isso. Aí eu disse, Deus não falou comigo isso. Ele disse, mas insistiu naquela situação. Eu disse, não, a gente vai conversar com a liderança. Aí, nesse dia, a Fatinha não estava. A gente conversou com o pastor Gideão. E foi muito claro, eu já fui entendendo, já sabendo, mas toda tensa, né? E com medo mesmo, envolvida emocionalmente em relação àquela situação. E porque tudo que eu queria era salvar o casamento, e eu tinha muito medo de ficar, que os meus filhos não tivessem a figura paterna, né, no desenvolvimento deles. E aí, e ficou ouvindo, isso não é porque você escuta muito o povo da igreja, você deixa de me ouvir para ouvir o povo da igreja. E uma seta do inferno começou a querer fluir, trazer um engano, como se eu fosse uma pessoa, uma mulher, uma esposa insubmissa. Só que o que eu queria era agradar aquele momento, né? Eu queria resolver logo aquela situação. E aí os anos foram passando e eu fiquei convicta nisso, né? Chegou 2000 e já pertinho de 2018, para chegar em 2019. Aí a gente soube que ia abrir a igreja do Verbo da Vida no Crato.
Aí novamente ele veio e disse, olha, a gente vai sair e a gente vai para a igreja no Crato, porque Deus falou comigo. Só que não é assim bacana como eu estou ouvindo, assim, falando para vocês, né? E aí eu disse, olha, Deus não falou comigo. Né? Ele disse, não, mas você vai orar porque Deus vai falar com você e a gente vai, pronto, e acabou. Disse, a gente vai conversar com a liderança. Aí a gente conversou novamente e a resposta foi a mesma, era não, não era o momento. Só que nesse período estava mais delicado ainda. Eu não vou contar a respeito do meu testemunho em relação ao casamento, porque não é sobre isso que eu quero falar. Quem sabe um dia, talvez, no encontro de casais, né, eu venho falar essa superação também. Enfim. E aí, porque eu quero pontuar aqui, o ponto é discernindo a direção de Deus, ok? E então, veio cá. O Senhor confirmou também num culto de domingo, também, que eu só precisava obedecer. O que era que eu precisava obedecer? O não. Se eu fizesse fora disso, eu estava desobedecendo. Não é verdade? Limpo, ponto, não é isso? E só que aí, eu envolvida com aquilo, e ele já vinha, né, falando, e eu disse, tá, então a gente vai. Eu desconsiderei totalmente aquela instrução e foi a pior coisa que eu fiz na vida. Porque, gente, quando você sai... Ah, Michele, mas você pode dizer, mas é a mesma igreja, né? É a mesma palavra. Tudo que você ouvir aqui, você vai ouvir lá também, que era isso que eu ouvia. Mas, queridos, existe unções específicas e existe também, por exemplo... Existem frutas aqui, eu não conheço, tá? Mas vocês vão me ajudar. Existem frutas aqui, que elas são cultivadas aqui no Nordeste, que não é cultivada no Sul do Brasil. Dê um exemplo aí. Pronto, morango. Mangaba. Olha aí. Se eu pegar, é aqui que não tem. Lá não tem a mangaba. Aí se eu pegar uma fruta que só é cultivada lá e querer plantar aqui, no terreno daqui, ela não vai fluir. Ela não vai crescer. Ela não vai desenvolver. A terra vai só ficar lá e ela não vai frutificar. Pode molhar, pode regar, não vai fluir. Não vai dar certo. Foi isso que aconteceu. Da mesma forma, é o crente, quando ele precisa estar no centro da vontade de Deus. E aí, nesse período, gente, quando a gente sai debaixo de uma cobertura de Deus mesmo, da instrução, nós estamos envolvidos dentro de uma graça, dentro de uma instrução específica. Porque Deus, Ele sabe o nosso futuro, Ele sabe onde é que a gente precisa estar, certo? Só que até lá eu preciso estar mergulhada dentro daquela direção. Mas no momento que eu saio, eu fiquei totalmente vulnerável aos ataques do diabo. Totalmente. Coisas absurdas. Eu fui atacada de uma forma assim que eu nunca imaginei na minha vida. Surreal. Eu digo, não acredito que isso está acontecendo comigo. A ponto de eu estar envolvida numa ideia de agressão, a ponto de fazerem um BO contra mim, dizendo que tinha uma medida cautelar contra mim, que eu era uma pessoa, sabe? Eu disse, meu Deus, como é que isso foi acontecer comigo? Porque isso foi no início de 2019. E eu meditando sobre isso essa semana, aí eu perguntei assim, eu digo, Senhor, teve algum momento que eu tive a oportunidade de mudar a rota, ou seja, de voltar, né, do Crato para cá, né? E o Senhor disse, teve. Eu nem esperava que o Senhor fosse me responder tão rápido, sabe? E na hora, o Senhor me mostrou, na hora, por favor, coloquem as pedras aí, tá? É o que eu vou contar. Mas eu acredito que existe uma unção aqui nesse lugar, tá? E foi no momento que eu estava no meu quarto, eu estava orando e estava tudo pronto para assinar os papéis do divórcio. Né, que ficou combinado para a gente ir no local para assinar o papel de divórcio. Eu disse, Senhor, enquanto não estão assinando, ainda há uma esperança. Eu dizia assim. E aí, na hora que eu estava orando, o Senhor disse assim, pare de orar.
Só disse isso. Ele disse: o que eu tenho para você é infinitamente maior. E começou a ministrar no meu coração. Mas as minhas emoções queriam o quê? Eu pensava o quê? Veio um engano, proteger meus filhos. Procurava formas e meios para fazer de alguma forma, né? E era orando, e era fluindo. Mas Deus conhece o nosso futuro, gente. E o Senhor disse que nesse momento eu estava tão envolvida nas emoções que eu não discerni. E sabe qual foi a imagem que eu vi? Como uma pena, a unção do Senhor, tão sensível, tocando em mim. E a pena, se você fizer assim, para ela não cai longe, ela fica aqui pertinho da gente. Mas veio outros pensamentos, outras setas. Tu vai voltar por conveniência, porque é longe, porque não sei o quê. Eu não tinha motivo para estar lá. Eu fui por conta eu disse, acreditando. E o mais difícil, ruim, era de ouvir que eu estava sendo guiada pelo Espírito. E aquilo me incomodava, né? Me incomodava muito, eu não tinha coragem, né? Então, sim, né? Foi uma má decisão. Não foi a falta de direção, mas as emoções, a falta de confiar. E como isso machucou a minha identidade. Quis roubar a minha segurança, o meu potencial. Ouvi coisas absurdas, que eu era uma pessoa que não sabia, que era gastadeira. Eu nunca fui, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Totalmente. Então, por quê, Michele? O que foi que eu entendi? Se eu tivesse ficado aqui, vou falar assim às claras, né? Naquele momento do divórcio, o diabo não teria brecha para se levantar contra mim. Porque não havia como. O pessoal me conhecia o meu caráter. Eu não era perfeita, mas tinha um conhecimento, senão ela não faria isso. Então eu dei o quê? Uma legalidade, infelizmente. Porque existe coisas que a gente precisa ter zelo, queridos, é que às vezes a cautela, ela vem disfarçada de medo. Às vezes o cuidado, senão eu vou orar porque eu tenho que saber, eu tenho que ir. Mas às vezes é medo. E nem vai funcionar a oração, porque é o medo que está ali querendo, está disfarçado como cautela, como zelo, como querendo fazer a coisa certa. Eu estava com aquela convicção certa, digamos assim, mas não existe isso de convicção certa. Existe a direção do Senhor. E a orientação foi muito clara. Era não e pronto. Havia um tempo para eu ficar aqui. E aí, foi até 2021. Porque teve a pandemia, ficou sem congregar, né? Porque ficou fechado, aí teve os cultos online. E eu em casa. Deus é tão maravilhoso. E meu irmão me mandou um link para mim. Disse: Michele, faça esse concurso. Eu digo, eu vou fazer esse concurso. Eles façam. E aí, aquilo ali como se tivesse me dado uma sacudida, sabe? Mas eu disse, eu vou fazer, vou me submeter. Eu fazendo faculdade, cuidando da minha padaria, acordando de madrugada, assistir os cultos online, era surreal aquilo ali. E ainda estudando para o concurso público federal, que eu nunca tinha prestado concurso público federal na vida, lá estava eu, estudando. E aí, nisso tudo, quanto mais eu fazia e tocava nessas coisas naturais, mais eu entendia. Eu disse, tem alguma coisa que está faltando aqui. Tem algo que está faltando. Eu estou fazendo tudo certo. Eu estava no louvor, liderando o departamento infantil. Eu disse, olha, eu estou aqui, até o Senhor colocar uma pessoa aqui, mas eu não vou ficar aqui. Mas eu me referia lá, né? E nada fluía. A igreja fluindo e tudo, mas não havia aquela conexão. Uma vez vocês estavam lá na igreja, louvando. Foram louvar para o louvorzão, né? E nesse dia, quando eu olhei para eles, parecia que nem existia a igreja Verbo da Vida aqui em Juazeiro. Aí eu disse, existe uma igreja Verbo da Vida em Juazeiro? Foi tão sério, minha gente, isso, que é como se tivesse deletado da minha mente. Como se tivesse, eu digo, Senhor, como é que uma pessoa fica sem o entendimento, entendendo que não está errado isso. Está errado, está fora, eu não aceito isso. Mas existe o que a gente acabou de ler no versículo, não se estribar no próprio entendimento.
Não se estribar no próprio entendimento. Era certo o meu posicionamento de mãe, mas eu não queria mostrar que eu estava errada, que uma coisa ruim estava acontecendo. De alguma forma eu querendo acobertar, mas o diabo já estava querendo arrancar o meu tapete de um outro jeito. Tirar da visão. Foi a ponto de tirar a minha própria vida, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas eu disse, meu Deus. Aí quando eu vi o pessoal cantando, parece que foi um gatilho para mim. E nesse dia, os meus filhos foram dormir na casa do pai. E eu dormi na casa da minha tia. Aí nesse dia a mãezinha disse, Michele, quer dormir aqui? Eu disse, vou. Dá certo. E a gente orando, foi para a casa dela e ela conversando, né? Ela gosta de conversar muito, muito, muito. E chegou um momento que a gente começou a orar. E foi orando, e de madrugada orando, nós duas. E de repente, quando eu olhava, esse fundo divisor de águas para mim, eu vou chorar. E nesse dia, isso foi em 2021, eu voltei em 2022. Não, foi em 2022 já. E aí, enquanto eu orava, eu tive uma visão. E houve uma luz muito forte dentro do quarto. E enquanto eu orava, que eu olhava em volta assim, aí eu vi a igreja que a gente estava congregando ali, que era na rua do Manuel do Caldo, né? E a gente estava ali, e eu, enquanto eu orava, que eu levantava, aí eu olhava, aí alguém chegava perto de mim, me abraçava, eu olhava para essa pessoa, aí eu dizia, eu voltei. Eu disse, aqui é o meu lugar. Nossa, nunca, eu disse assim, obrigada, Pai. Eu não contei 2 vezes, sabe, gente? E aí o diabo ainda quis querer colocar seta na minha cabeça, que não era conveniente, que eu estava saindo porque eu era fraca, porque eu não ia suportar vir de lá para cá. O que é que tem vir de carona? Olha, minha gente, olha, tem nada a ver, misericórdia, se tem uma direção, era fluir na direção, não é? E eu estava na minha padaria, o pastor Edson apareceu lá, e ele disse, minha filha, eu posso fazer uma pergunta? Eu disse, pode. Ele disse, por que você está indo congregar lá no Crato mesmo? Não, é que sabe? Eu disse, não, eu já recebi a instrução. E aí a gente foi conversar, né, sobre as coisas que tinha acontecido. E, gente, o orgulho, sem querer admitir. A Bíblia diz que da soberba procede a queda. Muita pose e conhecimento intelectual disfarçado de que a pessoa estava sendo guiada pelo Espírito. Primeiro que não era nem para ir. E poderia ser qualquer outra igreja, queridos. Estava fora já. Foi coisas assim que se eu for contar você vai ficar... Eu não acredito isso. Coisas pontuadas. E aí quando eu mudei de rota, que me posicionei, as coisas começaram a mudar drasticamente de uma forma favorável para mim. Foi pressão, mas sabe qual foi a diferença que eu percebi literalmente? Foi a graça e o favor de Deus. É incrível quando você passa por provações, coisas que provam a sua fé, e você percebe que independente daquela circunstância, existe a graça e o favor de Deus para aquilo. Você nem sente, nem percebe o peso. As pessoas chegou para mim e disseram, Michele, como é que tu passou isso? E imagine, lidando com o laudo da Kathleen, né, recentemente, na época, lidando com muitas coisas. Mas como ficou mais claro as direções, né? E houve outras, e cada uma delas, então eu orei, eu pedi perdão ao Senhor. Eu digo, Senhor, me perdoe, eu errei. Eu disse, me perdoe, Senhor. E eu comecei a declarar sobre a aceleração na minha vida. Eu disse, eu não vou perder aquele tempo. A palavra ainda está em mim. O diabo disse, você nunca mais vai ministrar setas dos infernos. Você não vai entrar no seu chamado. Você sabe, coisas bem pontuais. Não vai cantar mais. Não vai se expor mais, medo de se expor, estar aqui à frente. Só condenação. Porque havia o quê? Houve o quê? Infelizmente, né? Houve o quê? A brecha. Só que ele não tem poder.
as setas inflamadas dele não têm poder. E eu comecei a orar e repreender, mudar de curso, e começou os ajustes e os alinhamentos. Eu digo, eu vou avançar, eu vou correr, independente do que eu sentia. Ou eu me lembro que uma vez eu chorando, né? E eu disse, Senhor, obrigada porque eu sou abençoada, eu fui escolhida, eu fui levantada, sabe? Era levantando a palavra de Deus mesmo ao meu favor, e a minha mente sem querer aceitar aquela informação. Eu disse, não, eu digo, Senhor, eu disse, olha, diabo, eu não preciso entender e compreender, o meu espírito já foi recriado, e eu já aceitei, e isso vai fluir e vai se externar na minha vida e na vida dos meus filhos. E eu comecei a declarar, esse divórcio, existem dados. Eu me lembro, para eu concluir, eu me lembro que eu estava na faculdade, a gente estava estudando a matéria desenvolvimento humano, acho que era o 2 já, e a gente tinha falando sobre desenvolvimento infantil, e a gente estuda dados reais, né, no Brasil, do que acontece com as crianças, quando se separam e não sei o que. Eu não suportei aquela informação, porque era um dado real, que os filhos, eles poderiam, e pontuou coisas, que eles iam estar vulneráveis, né, eles não conseguirem casar também, por conta do trauma, por conta do convívio. E foi falar que não ia conseguir ver um lado, outra pessoa ali como lado, ou, por exemplo, se faltasse a mulher, aquilo ali ia traumatizar. Se faltasse o homem, aquilo ali ia traumatizar. Eu me levantei e eu disse, está repreendido em nome de Jesus. Eu não suportei ouvir aquela... Eu estava envolvida emocionalmente, né? Eu digo, eu não aceito. E está aqui, eu estou viva, linda, com meus cachinhos querendo voltar ao normal. Meus filhos estão vindo, né, Ketley? Eu acho lindo quando eu estou orando em casa. Até ela orou até em línguas. Eu não sei se ela estava... Acho que ela não chegou a ser batizada no Espírito Santo, não. Porque ela me viu ainda, né? Porque ela imita muito, né? E eu orando em línguas, quando eu fui, ela estava lá. Aí eu vi aquela... Aí eu, peraí, eu disse... Aí eu disse, vai, Ketley, assistir. Aí ela não faz mais, né? Aí, para quem não sabe, ela é autista, né? E no louvor, ela vindo, eu faço, se eu apontar, ela aponta também. Eu disse, pois pronto, aqui vai ser a deixa para ela entender o que é isso, né? E a mentalidade do Caleb e da Ketley, eu digo, mas foi cor do cão mesmo, viu? Colocar informações e querer roubar a palavra de Deus e a convicção. Glória a Deus por isso. Amém? Então... é isso. Deus é bom. Vale a pena ser fiel.